Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Pfizer diz à CPI da Covid que o governo Bolsonaro ignorou 5 ofertas de vacina em 2020. O depoimento do gerente-geral da farmacêutica, Carlos Murilo, confirma que o Brasil deixou parada a negociação. E agora o Estadão, a Anvisa aprova o uso emergencial de novo tratamento para pacientes com Covid. A combinação de medicamentos só deve ser utilizada em hospitais sob prescrição médica e não será comercializada em farmácias. Valor econômico, Fiocruz alerta que a explosão de casos de Covid-19 a partir do patamar atual será catastrófica. O cenário delineado em boletim oferece oportunidade para o surgimento de novas variantes do novo coronavírus. E por fim, o Globo. Rio vai pular fase do Plano Nacional de Vacinação para imunizar cariocas de 18 anos ou mais. Quarta etapa do PNI prevê que os trabalhadores de serviços essenciais recebam as doses. E adolescentes entre 12 e 15 anos já podem receber a vacina anti-Covid da Pfizer-BioNTech nos Estados Unidos a partir de hoje. O uso do imunizante foi estendido para a faixa etária, que representa 17 milhões de pessoas no país. Para o presidente americano Joe Biden, a inclusão do grupo é mais um passo gigante na luta contra a pandemia. Ele também garante que a vacina é segura e eficaz para crianças entre 12 e 15 anos. A FDA, a agência americana que regula o setor de alimentos e remédios, deu a aprovação após revisar dados de testes clínicos feitos com cerca de 2.000 jovens. O imunizante e o número de doses administrados nos adolescentes são os mesmos dos adultos, por isso os jovens podem ir aos mesmos postos de vacinação. Os adolescentes tendem a desenvolver formas menos graves de Covid-19 do que pessoas mais velhas. Por este motivo, vaciná-los não havia sido uma prioridade até agora. Mas o grupo não é imune à infecção e pode ajudar a propagar o vírus na população em geral. A Colonial Pipeline, operadora de um enorme oleoduto vítima de um cyberataque no último fim de semana nos Estados Unidos, retomou hoje a entrega de gasolina na maioria de seus terminais. O medo de uma possível falta de combustível vai se dissipando nos Estados Unidos. A Colonial Pipeline retomou nesta quinta-feira a entrega da gasolina na maioria de seus terminais. A operadora de um enorme oleoduto foi vítima de um cyberataque no último fim de semana. A rede de 8.800 quilômetros, a maior dos Estados Unidos para produtos refinados, atende toda a costa leste a partir de refinarias instaladas no Golfo do México. O pânico com a possível falta de combustível tomou conta de alguns motoristas que fizeram longas filas para reabastecer nos postos de gasolina e a escassez se instalou em algumas cidades. De acordo com especialistas, o abastecimento normal dos postos pode demorar várias semanas. Após o incidente, o preço da gasolina subiu acima de $3 o galão pela primeira vez desde 2014. Cuba iniciou uma campanha de vacinação em massa contra a Covid, usando uma de suas 5 candidatas à vacina. O imunizante ainda está em fase de testes. A população do grupo de risco pode receber a injeção de Abdala, o primeiro dos 2 projetos de vacinas mais avançados, dos 5 que estão sendo desenvolvidos na ilha. Os imunizados passam por uma entrevista médica e ficam em observação por 1 hora. Eu me sinto divina. Sinto-me divina, não senti nada, sou hipertensa cardíaca e asmática e até agora me sinto muito bem. E até agora me senti muito bem. Com esta ação, Cuba faz ensaios conhecidos como intervenção de saúde pública, que são realizados antes da conclusão dos ensaios clínicos das candidatas a vacinas. As autoridades médicas planejam autorizar em junho o uso emergencial ou registro condicional para Abdala e Soberana 2 e assim continuar com a imunização em massa. Eu estava ansiosa por esse momento, eu dizia, mas quando vão vacinar todos? Infelizmente, nem todo mundo se cuida direito e houve muitos casos. O Ministério da Saúde anunciou que mais de 1.700.000 pessoas serão vacinadas até agosto na capital.
A ilha tem uma longa história com vacinas e começou a desenvolver seus próprios remédios na década de 1980, devido ao embargo norte-americano, com 8 de seus 13 imunizantes produzidos localmente. Cuba tem tido um aumento dos casos de Covid-19 nos últimos meses. A Agência Reguladora da Concorrência na Itália anunciou hoje uma multa de 102 milhões de euros, ou 123 milhões de dólares, contra o Google por abuso de posição dominante. A punição foi imposta pela Agência Reguladora da Concorrência na Itália. A multa foi motivada pela recusa da empresa a aceitar em sua plataforma Google Play um aplicativo que permite localizar terminais de recarga para os carros elétricos. Uma investigação da agência reguladora italiana apontou que o Google não autorizou o uso do app JustPass, desenvolvido pelo grupo de energia italiano Enel, em seu sistema Android Auto. O aplicativo faz concorrência com o da gigante americana Google Maps, que, segundo o organismo italiano, oferece serviços mais limitados. A agência, que iniciou a investigação em maio de 2019, afirma que a Google, ao negar à Enel Itália a disponibilidade do JustPass no Android Auto, limitou injustamente as possibilidades dos usuários do aplicativo da Enel. Neste contexto, a autoridade antimonopólio também impôs ao Google que disponibilize para a Enel Itália e outras empresas que desenvolvem aplicativos os instrumentos para a programação de apps que funcionem no Android Auto. Esta obrigação será controlada com a ajuda de um especialista independente da agência. Após o anúncio, o Google afirmou que respeitosamente discorda da decisão. O grupo afirma que há milhares de aplicativos compatíveis com o Android Auto e indica que examinará a documentação da agência reguladora italiana para decidir os próximos passos. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.